La prison politique de l'ex-président Luiz Inacio da Silva de Lula constitue une attaque à la démocratie, à l'état de droit. Des situations semblables se trouvent dans d'autres pays d'Amérique latine. Ces attaques contre le gouvernement de gauche sont motivées par une même raison sous-jacente, la lutte des classes. Os sucessivos golpes parlamentares na América Latina, com o apoio da mídia, da elite e de setores do poder judiciário, geram grande instabilidade institucional, política e econômica. Esses golpes têm como objetivos, primeiro, evitar que a classe trabalhadora e os menos favorecidos tenham acesso aos direitos de saúde, educação, cultura, ascensão social e economia. Favorecer a classe média, alta e a elite econômica do Brasil. Terceiro, aniquilar os governos de esquerda. No Brasil, é evidente que a prisão do ex-presidente Lula consolida o golpe parlamentar sofrido por Dilma Rousseff, em 2016, acusada por crime de responsabilidade fiscal. A destituição de Dilma, promovida por um julgamento injusto, parlamentar, baseado em discursos eloquentes, teatrais e ofensivos por parte de deputados e senadores de direita, sem provas, constitui o golpe de Estado no Brasil. E esse golpe vai se consolidando com a intervenção militar no Rio de Janeiro, o assassinato da vereadora Marielle e as perseguições políticas. E chega à prisão política de Lula. Lula é acusado sem provas de ser proprietário de um apartamento recebido em troca de favores, somente pela convicção do juiz Sérgio Moro, juiz de primeira instância. Esse mesmo juiz mantém relações estreitas com os opositores políticos de Lula e com instituições do governo americano, como já ficou comprovado. A condenação injusta e o caráter político da prisão de Lula, com a participação e apoio da grande mídia e de setores do judiciário, ficam cada vez mais evidentes. O desembargador Rogério Favretto, do Tribunal Regional Federal, em exercício de seu mandato no dia 8 de julho, julgou um habeas corpus impetrado por parlamentares para a liberdade de Lula, mas o juiz Sérgio Moro impediu a liberdade do ex-presidente. A atuação do juiz Moro e do Ministério Público Federal para impedir o cumprimento de uma decisão judicial caracteriza mais uma vez o uso do lawfare, que consiste no abuso e na má utilização das leis e procedimentos jurídicos para fins de perseguição política. A prisão política, ilegítima e antidemocrática tem como objetivo impedir o ex-presidente a exercer seu direito de candidatar-se a presidente nas próximas eleições, em outubro de 2018. Sabe-se que ele poderá ser eleito, pois é o candidato com maior percentual de intenções de voto nas pesquisas eleitorais. Seu projeto é continuar o que foi interrompido pelo golpe. A efetivação do golpe, o impedimento de Lula em concorrer às eleições presidenciais no Brasil, apresentam graves consequências à democracia de toda a América Latina. Lutar pela liberdade de Lula é lutar pela democracia em todo o nosso continente. Por isso, denunciamos ao mundo a condenação injusta, as perseguições e prisões políticas e os assassinatos que acontecem hoje no Brasil. Ao mesmo tempo, pedimos o apoio de todas as organizações progressistas e de esquerda em Genebra e na Suíça para se juntarem a esse chamado. Queremos e exigimos Lula livre. Lula inocente, Lula nosso presidente. Nós somos do Comitê Internacional Lula Livre de Genebra. Nossa luta é para libertar o presidente Lula. Lula livre, Lula inocente, Lula presidente.